Jaque, você liga aqui? Alô? Bom dia a todos. Nós hoje estamos reunidos, agradecemos aqui o convite aceito pelo secretário Luciano Lima, secretário de Finanças do município. Nós estamos hoje atendendo um dispositivo do nosso regimento interno, no artigo 239-A, que dispõe que a Câmara Municipal promoverá, no primeiro ano de cada legislatura, no período compreendido entre 5 e 30 dias antes da data de primeira discussão dos projetos de leis orçamentárias, a realização de uma palestra sobre a matéria, mediante explanação a ser ministrada por professor técnico especializado. Essa redação foi dada pela Resolução 10 de 2002. Então, nós convidamos o secretário Luciano, que é professor de universidade, especialista no assunto, para nós estarmos aqui, principalmente atendendo ao interesse dos novos assessores e novos vereadores que, pela primeira vez, vão estar apreciando o projeto plurianual, do plano plurianual e a lei das diretrizes orçamentárias. Nós temos até o dia 30 de junho para estarmos devolvendo o projeto. Ele está tramitando pelas comissões, provavelmente entrará em pauta no dia 13 e em segundo turno no dia 20. Então, é importante que estejamos aí atentos. Agradecemos a presença também dos funcionários do Executivo aqui e estarmos aqui para ouvirmos a explanação do professor Luciano, dirimirmos dúvidas, estarmos mais atentos aí à matéria que é relevante, importante, e que estaremos discutindo também a lei orçamentária esse ano. Então, eu agradecendo de novo, em nome da Câmara Municipal, dou a palavra para o senhor Luciano. Bom dia. Eu quero agradecer o convite da presidente Beth Chedid, no qual cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes, também os servidores do Executivo, que vieram aqui para compor aqui o nosso time, né? E também o pessoal do Legislativo, né? Muito obrigado pela presença. Tá? Minha presença aqui hoje ela tem caráter contributivo, né? Justamente para compartilharmos aqui algumas informações relacionadas às finanças públicas, né? Então, é um eterno aprendizado. Todo dia aprendemos uma coisa nova, né? Nunca saberemos tudo, nunca seremos dono da razão. As visões são diferentes, mas no caráter técnico a visão é uma só. Aquilo que está na lei, aquilo que está em cada parágrafo, é o que o Executivo pode fazer e se encontra dentro de cada legislação. Sem legislação não tem como estar fazendo nada, né? Então, hoje nós vamos estar trazendo aqui um resumo geral. Esse material eu não trouxe impresso, né? Até porque não é uma atividade que a prefeitura está fazendo, né? E sim o convite para o secretário estar aqui presente. Então, eu vou estar enviando o material por e-mail para a presidente. Com certeza vai passar uma lista aí com o e-mail de todo mundo, e nós enviamos para que todos tenham conhecimento e compartilhem o material. O material ele tem que ser compartilhado, a informação tem que ser compartilhada, para que possamos ter o conhecimento, né, do que é realmente as finanças públicas. Nada lá fora acontece se não tiver um planejamento. O plano de governo do prefeito, do governador, do presidente, ele não é executado se não tiver um planejamento, né? Então, nós fazemos um planejamento inicial, esse planejamento durante o ano são modificados, né? Sem a economia girar lá fora, as empresas não vendem, não recolhem impostos e, por fim, não chega aos órgãos públicos. E, com isso, há contenção de gastos, há cortes de programas, há corte de ações e um replanejamento.
E aí nós buscamos o quê? Buscamos esse replanejamento todo dia, né? Cada dia matando um leão para que as coisas lá fora funcionem rapidamente. Diferente da empresa privada, na área pública nós temos essa burocracia da lei. Uma burocracia que eu chamo de necessária, porque é uma defesa futura. Hoje nós somos gestores aqui, né? Então, tudo que nós fazemos hoje, respondemos amanhã. Então, o embasamento legal é hoje, né? É aquilo que nós vamos executar e tem legalidade. Tá? Então, iniciando aqui, né, nós vamos falar um pouquinho das legislações, os princípios básicos, o ciclo orçamentário, como funciona, que vai de encontro com o artigo 239, que a presidente comentou, a lei de responsabilidade fiscal, né, a lei mais importante, surgiu depois da Constituição Federal, veio complementar toda a execução das finanças públicas, os instrumentos de planejamento e a execução orçamentária. Então, os instrumentos de planejamento nada mais são do que, hoje, nós temos o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. São os 3 instrumentos de planejamento. O PPA e a LDO já se encontram aqui na Câmara, justamente para a averiguação dos senhores vereadores, né, aprovação, averiguação de toda a situação que foi colocada ali. O PPA foi elaborado de que maneira? Ele abarca todas as ações que foram prometidas no plano de governo. Então, a cada eleição, existe o plano de governo de cada gestor. Esse plano de governo, posteriormente, é transformado em programas e em ações, que justamente abarcam o PPA, que é o planejamento para 4 anos. Esse ano, todos os órgãos públicos estão executando o orçamento que foi elaborado em 2013, né, que 2014 a 2017. E agora nós vamos tá passando por votação, justamente o orçamento que vai vigorar de 2018 a 2021. Então, o governante atual executa 3 anos e fica 1 para o próximo eleito ou reeleito, né? Normalmente é dessa maneira. Esse ciclo ele funciona dessa maneira porque nós atendemos a continuidade. Tudo aquilo que nós implantamos nesses 3 anos próximos, ele vai continuar no outro ano, independente de quem seja o prefeito. E aí vão ser avaliados novos planos, novas ações, novas demandas da sociedade, e aí sim feito um novo PPA novamente. Então, o ciclo orçamentário ele não para, né? É dessa forma que ele funciona. A lei inicial que rege o orçamento é a 4.320. Ela é de 1964 e vigora até hoje. Ela trata especificamente de orçamento. Ela não trata de contabilidade. Ela trata especificamente de orçamento. Então, o ciclo orçamentário, toda a regulamentação, inicia por ela. Embora seja uma lei de 1964, na época do regime militar, ela ainda prevalece. Ela institui as normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, Distrito Federal e também dos municípios. Tá? Seguido da Constituição Federal, que lá no seu artigo 165, ele trata especificamente os instrumentos de planejamento. Então, trata do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Então, onde que está o embasamento? Na 4.320 e também na Constituição Federal. Seguido, eu sempre coloco a lei de licitações e contratos, porque é por meio dela que se executa as finanças. Eu não consigo fazer uma compra, eu não consigo contratar um serviço sem que eu siga as regras da lei de licitações 8666. Ela trata justamente dessa questão. Tudo é regulamentado por ela. E as leis orgânicas do município. Assim como a Constituição Federal é para o Brasil, a lei orgânica do município é para o Executivo e para o Legislativo. A execução, as atribuições do prefeito, atribuições dos vereadores, a execução das finanças, os prazos para protocolar na Câmara os instrumentos de planejamento. Então, tudo isso é abarcado dentro da Constituição Municipal, que é a lei orgânica do município.
Bom, nada disso seria tão relevante, né, se não tivesse uma divulgação. Então, a Lei Complementar 131 de 2009, ela trata da Lei de Transparência Fiscal. Ela trouxe para dentro do órgão público todas as divulgações, né? Então, tudo que se faz de arrecadação, tudo que se faz de empenho, liquidação e pagamentos deve ser divulgado, né? Então, nós temos ali as informações pormenorizadas em tempo real. Então, tudo que é executado no tempo real, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entende, é sempre o dia anterior. Tá? Então, a Lei de Transparência Fiscal é um embasamento para que nós possamos fazer toda a divulgação e regulamenta já os artigos previstos na Constituição Federal e também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Seguido da Lei de Acesso a Documentos, é uma lei que é de 2011. Então, a gente percebe que é tudo, né, 10 anos para cá, 17 anos para cá, que é a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a coisa vai se afunilando, vai transformando numa forma que as finanças sejam divulgadas. Então, dispõe sobre os procedimentos observados municípios com o fim de garantir acesso às informações, né? Então, embora não abarque nos portais das prefeituras, do Estado e do governo federal, qualquer cidadão, né, seja da sociedade civil, seja de algum órgão público, pode solicitar informações. E essas informações baseadas na 12.527 de 2011, solicitando, né? Como que fazer isso? Um protocolo simples no órgão público, né? No órgão que eu tenho de interesse de estar verificando. Uma outra coisa que surgiu também em 2011 foi a questão do pagamento eletrônico, né? É uma coisa que trouxe, é uma modernização para a área pública, onde que nós temos que fazer os pagamentos eletrônicos de recursos vinculados. Surgiu com os recursos da educação, regulamentado pela Resolução 44 e depois pelo próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esses recursos, quando movimentado eletronicamente, eu tenho uma possibilidade de fechar uma conciliação também muito mais rápida, né? O débito e o crédito ele já aparece muito transparente ali no meu extrato. Então, o recurso que entrou, todos os recursos que saíram foram por TED, DOC, né? Hoje ainda se utiliza o cheque, mas a ideia é que esses pagamentos sejam feitos eletronicamente e especificamente para cada um. Como eu falei, né, a questão da legalidade é o principal item. Ali, tudo bem, é os princípios da administração pública, mas também é o princípio da auditoria pública, né, que é o LIMP, né, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência da utilização dos recursos. Na questão da eficiência, o próprio Tribunal de Contas ele avalia os índices de efetividade do município, né, para verificar se aqueles planejamentos iniciais foram cumpridos, né. Ao final do exercício, vai ser avaliado. E aí vai falar, olha, você prometeu construir isso, construiu. Prometeu comprar aquilo, comprou. E isso deve ser justificado para o tribunal. E o índice de efetividade vai avaliar em que nível que o município se encontra, né, de A até o item D, né, justamente para avaliar vários requisitos, condições das escolas, condição de merenda, uma série de indicadores que compõem esse índice de efetividade. E vários princípios orçamentários, né, alguns deles ali principais, a totalidade orçamentária, que vão abarcar o quê? Quando nós estamos elaborando o PPA, a LDO e a LOA, os órgãos, os demais órgãos, no caso o legislativo, envia também a sua previsão de gastos para os próximos anos, porque a Câmara não tem receita. O único recurso que vem para a Câmara é o 12º, já previsto na Constituição, e deve ser pago até o dia 20 de cada mês. E é apenas o quê? Para custeio e manutenção. Também, claro, os investimentos do Poder Legislativo. Então, o ciclo de legislações começa ali com a Constituição Federal, as leis complementares de finanças públicas, cito a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101 e a 131, como as principais que nós vamos abarcar aqui. Seguido do PPA, da LDO e da LOA. Então, esses são os instrumentos que nós utilizamos. Então, o ciclo, né, do PPA.
Se a lei orgânica não prevê, tem que seguir a lei orgânica do Estado, sempre dessa forma. Então, tem municípios que não prevê a entrega os prazos, né? Então, olha, o prazo aqui de Bragança, abril, é o PPA e a LDO. Depois, no meio do ano, é a entrega da lei orçamentária. Mas, para alguns municípios que não tem na lei orgânica municipal, tem que seguir a do Estado, que é agosto. Outros que colocam setembro, e eu já vi um ou dois municípios que é outubro. É um prazo muito curto, na minha opinião, para que os vereadores avaliem e entreguem, né, isso até 31/12, para que dia 2 de janeiro inicie novamente a execução do orçamento. Então, ali estão os próximos 4 anos, 2018 a 2021, e para cada exercício os seus instrumentos de planejamento. Após a execução, né, orçamentária, há de se prestar contas. Então, por exemplo, esse mês, né, acredito na próxima semana, estaremos aqui novamente, dia 31, na outra semana ainda, para a prestação de contas do primeiro quadrimestre. Justamente, olha, tudo que foi realizado nesses últimos 4 meses passados, né? Então, maio é o prazo, depois setembro e depois fevereiro. O único mês que é depois do encerramento 2 meses, que é fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, não é no mês já sequente, que é janeiro, encerramento de dezembro, é porque tem muitos índices que são calculados até o final de janeiro. Então, os restos a pagar que eu deixo em educação, que eu deixo em saúde, que eu deixo no Fundeb, tudo isso é computado até 31 de janeiro. E aí, somente em fevereiro, eu presto contas do exercício anterior. Tanto que as fiscalizações começam depois de março, né, justamente quando se encerram os balanços, se encerram os prazos para envio da auditoria eletrônica, que é toda a movimentação que tanto a Câmara quanto a Prefeitura é obrigada a fazer, para se fazer a verificação. Bragança passou por uma fiscalização do Tribunal de Contas, essa semana está passando pela segunda. Então, em 2016 já foi verificado. Agora eles estão verificando o primeiro quadrimestre, né? Então, se a auditoria do tribunal antes era anual, hoje ela é quadrimestral, a cada 4 meses. Então, encerrou o 4º mês do quadrimestre, eles estão marcando já 15, 20 dias depois as fiscalizações dos municípios com maiores arrecadações. Tá? Os princípios básicos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o primeiro deles é uma exigência básica, é o planejamento, seguido da elaboração do orçamento, o cuidado com os limites da folha de pagamento, limite da educação, os 25%, e limite da saúde, os 15%. Tá? A execução do orçamento, ela diz respeito justamente à atenção do PPA. Então, olha, eu coloquei lá no PPA, um exemplo, aquisição de 10 carros. Né? Esses 10 carros é durante o exercício. Se eu vou adquirir, vai depender da minha receita. A receita ela é prevista e, com base na minha previsão, eu vou fixar a minha despesa. Né? Então, a previsão de nosso salário, por exemplo, lá em casa, a mesma coisa. Quanto que eu vou ganhar de salário e quanto que eu vou gastar de despesa? O que eu vou destinar para financiamento? O que eu vou destinar para reforma? Né? O que eu vou depender da mulher, lógico, né? Não vai ter como eu fazer tudo. É ela que vai dar o aval. Mas, em todo caso, a gente executa dessa maneira. Então, nós temos que destinar custeio, investimento, saúde, educação, tudo isso a gente faz em casa também. Né? Então, é basicamente essa questão. Só que nós estamos administrando uma finanças, né, que é de uma prefeitura, que é um recurso da população, que depende muito daquele recurso, que depende muito dos serviços básicos que a própria Constituição Federal exige. Né? Então, nós temos que buscar os meios. Então, finanças é o meio. Então, nós temos a parte de assessoria, que seria jurídico, governo, né, e planejamento. Aí nós temos a parte meio, que juntamente com jurídico, finanças, parte de receita, e depois as áreas fins, educação, saúde, indústria e comércio. Bom, executado todo o meu PPA, eu tenho que fazer a prestação de contas. Tenho
que atender aos prazos, tem que atender às auditorias, tanto eletrônica quanto também aqui na Câmara, tem que prestar contas, entregando a minha audiência pública. E a transparência, que é a divulgação e a consistência dessas informações. Para que tenha consistência, o meu sistema que eu utilizo de informática, ele tem que estar 100% confiável. Né? Eu tenho que, tudo aquilo que eu registro no meu dia a dia vai chegar num resultado futuro. Então, tudo que eu faço hoje, eu tenho que ter a documentação. Então, às vezes é difícil, as coisas têm que sair para ontem, mas tem uma sequência a ser cumprida. Né? Depois nós vamos ver como é que funciona essa sequência. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela estabelece regras observadas aí para cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas, obediência a limites e condições nos casos de renúncia de receita e geração de despesa, despesas com dívidas, realização de operações de crédito, que seria empréstimos, né, financiamentos, antecipação de receita, o órgão municipal não faz mais. Né, a antecipação de receita era, olha, eu previ que eu vou arrecadar de IPTU 90 milhões. Tirando aí uma inadimplência de 30, eu vou antecipar 60. Só que daí chegava lá no exercício, não arrecadava. E aí ficava devendo para o banco. Né? Então, isso foi cortado, o Estado ainda faz. Estado, governo federal, menos os municípios. Concessões de garantias e inscrições de resto a pagar. E é aplicável a todos os entes da federação, inclusive do judiciário também. Tá? Bom, esse item aqui é retirado de uma cartilha do Tribunal de Contas de 2012, né, que fala da continuidade, o que tem que ser previsto no meu instrumento de planejamento. As obras em andamento, porque não adianta eu colocar uma nova construção se eu não terminar a anterior, independente de quem iniciou. Né, eu tenho que correr atrás porque ali foi empregado o recurso público. Quanto mais eu demoro para aplicar o recurso público para a conclusão daquela obra, mais deteriorada ela fica e mais custo eu vou ter no futuro. Então, essa verificação, quem que faz? Tribunal de Contas. Né? Segunda e terça, eles visitaram todas as obras aqui. Né? Na quarta, fizeram a verificação de alguns serviços e hoje estão validando os índices de efetividade que foram informados em janeiro. Revisão de contratos vigentes, importantíssimo, né, para verificar. Eu vou renovar um contrato, eu tenho que ver se ele está de acordo com o preço de mercado. Então, eu faço novamente 3 cotações e verifico, olha, esse preço está compatível com a média do mercado? Se tiver, tranquilo. Se não tiver, eu solicito uma redução. A empresa não aceitando, eu faço uma nova licitação. Então, existem essas possibilidades que a lei de licitações também permitem. Os cuidados com superestimativa da receita orçamentária. Então, esse cuidado é muito importante, porque eu não posso abarcar tantas ações no meu orçamento se eu não vou ter receita para cumprir isso. Então, não adianta eu lançar lá 90 milhões de IPTU, sabendo que eu vou receber 60, e vai ficar 30 negativo. Então, eu coloco um monte de ações, inicio tudo pela metade e não concluo nada. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão, né, já descontando o índice de inadimplência, para que nós possamos prever próximo do real. Nunca vai ser real, né? Nunca vai ser aquilo. Pode ser para mais, pode ser para menos. Se for para menos, é pior, né? Porque eu tenho que fazer exatamente isso. A contenção de gastos, que é previsto também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Articulações com as captações de recursos e contrapartidas. Esse item ele é bastante utilizado por municípios que têm pouca receita própria. Né? Pouca em que sentido? Já está comprometido aquela receita própria. Então, está comprometida com folha de pagamento, está comprometida com contratos vigentes. Então, as captações de recursos, tanto do Estado quanto do governo federal, elas ajudam o município a atender uma série de demandas da sociedade. Os percentuais de suplementação também, que são previstos na lei orçamentária, novos programas e ações versus anulações dos atuais. Então, aquilo que foi previsto pela administração anterior e está no orçamento de hoje, é passado por uma nova avaliação. Aquilo vai continuar? Aquilo pode ser melhorado? Aquilo pode ser substituído por um outro programa? Tudo isso é feito. Então, 2 pilastras importantes, né, a lei de transparência fiscal e o bom planejamento para a utilização do recurso. Então, esses cuidados são importantes, né, como eu comentei aqui dos limites,
inclusive de dotações de pessoal, eu tenho que prever, inclusive, se eu vou aumentar ou reduzir a questão do efetivo. Reduzir, difícil, né, porque já é muito defasado. Muitos afastamentos, muita situação que isso é em todo o município, tá? Não é uma particularidade de Bragança Paulista, é de todos os municípios. Déficits orçamentários, que são contabilizados de que maneira? Toda aquela despesa que é executada no ano tem que ser registrada no balanço da despesa, né? Aquilo que não é registrado e é executado, posteriormente vem para uma futura indenização, é o que compromete o orçamento atual. Dívidas de curto prazo com fornecedores, os precatórios, principalmente, que é uma exigência também do cumprimento e pagamento no exercício, podendo causar até reprovação de contas do gestor. Aplicação de receitas vinculadas, por exemplo, multa de trânsito, royalties, CID, fundo da criança. Então, esses recursos que são vinculados, eles têm finalidade específica. Eu não posso pegar esse recurso e transferir tudo para a conta movimento e pagar a folha de pagamento ou pagar qualquer outra despesa. Ela tem uma finalidade específica. Então, a multa de trânsito, que tem uma regulamentação nova que saiu no final do ano, né, antes ela poderia somente com sinalização. É vertical, horizontal, o agente de trânsito, o veículo para o trânsito. Hoje, existem algumas novas possibilidades. E depois eu presto contas também desse recurso vinculado, né? Então, o Tribunal de Contas exige, olha, eu quero a conciliação bancária de tudo que foi recebido e tudo que foi gasto com esse recurso. Se tiver alguma despesa lá que é diferente daquela específica, o Tribunal de Contas manda devolver para a conta vinculada. Então, os 3 instrumentos, né, principais do atendimento dessa palestra hoje, o PPA, a LDO e a LOA. O PPA determinam as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para os 4 anos próximos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece de forma antecipada as diretrizes e as prioridades dos gastos que devem orientar a lei orçamentária. A LDO nada mais é do que um instrumento que me orienta e me dá embasamento para a elaboração da lei orçamentária. Tá? Os limites, tudo é colocado ali. Questão do terceiro setor, né, que nós somos o primeiro setor da economia, as empresas são o segundo setor da economia. E o terceiro setor é exatamente as ONGs, as entidades sem fins lucrativos, que ajudam, né, com recurso próprio e recurso próprio municipal e recurso ali das empresas, ajudam a cumprir uma demanda da sociedade também. Então, o que é mais econômico? Eu contratar uma entidade ou eu implantar pela prefeitura, né? Então, é essa análise de vantajosidade e economicidade, que é o que o Tribunal de Contas exige. É mais vantajoso o quê? Eu fazer essa construção, fazer concurso, onerar ainda mais o meu caixa, ou eu terceirizar essa questão e né, uma entidade fazer esse trabalho. Então, o terceiro setor vem exatamente para isso. Muito importante. E a lei orçamentária anual discrimina as receitas e as despesas, evidenciando a política econômico-financeira e o programa de trabalho dos governos. Então, por exemplo, olha, o PPA e a LDO, que já se encontram na Câmara, eles não estão detalhados até o nível de despesa. Quanto eu vou gastar com material de consumo, quanto eu vou gastar com serviço de terceiros, com obra. Eles estão divididos em programas e ações. No meio do ano, quando a lei orçamentária chegar, nós vamos discutir exatamente para onde está indo, para quais categorias econômicas, para quais áreas do governo eu estou investindo. Se é obra, se é serviço, se é material de consumo. Então, como já falado, né, o PPA é elaboração dos 3 anos do prefeito atual e 1 do posterior eleito ou reeleito. Tá? De acordo com o artigo 165, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também de acordo com o artigo 165, ele orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Disporá também sobre alteração na legislação tributária. Aqui é apenas o quê? A tributária de arrecadação e também, né, de execução, que seria lá os impostos que são cobrados. Só que existe lei específica, que
que é o Código Tributário Municipal. A lei orçamentária anual, que compreende os orçamentos fiscal, que atende todas as demandas das secretarias, de investimentos e seguridade social. Até aqui tudo bem, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, só levanta a mão, tá? A gente não precisa deixar para o final, não. O CID é uma contribuição, intervenção econômica, né? É uma compensação, é um recurso que vem do governo federal e tem uma finalidade específica também, né? Então, eu utilizo para pavimentação, né? Tem a sua finalidade específica também. É um dos recursos. Eu poderia trazer vários outros ali, né? Se eu trazer lá, BL e MAC, o que seria isso, né? É o bloco da média e alta complexidade, é um recurso para ser utilizado em pronto-socorros, né? No caso, eu posso utilizar somente para isso. Então, para cada recurso, né, existe a sua finalidade específica. Eu não posso vincular o IPTU, por exemplo. Ele já é vinculado. Ele é 15% na saúde e 25% na educação. 60% é livre. Eu não posso ir lá e vincular ele, porque eu estou atingindo o princípio da não vinculação, que é exatamente isso. Aquilo que é vinculado, já existe uma legislação federal e regulamenta esse recurso justamente para que seja aplicado naquela finalidade. É como um projeto, né? Eu vou fazer um projeto para captar um recurso, esse recurso vem numa conta específica, aberta muitas vezes pelo governo federal ou aberta pelo município, se for solicitado. Entrou esse recurso naquela conta, ele tem uma finalidade, que é aquele projeto. Ele não pode ser utilizado para outra demanda. Então, por mais que apareça lá o saldo do caixa da prefeitura alto, tem muito recurso vinculado. Tem muito recurso que ainda se encontra bloqueado por falta de recurso próprio. Ou seja, não é porque veio o recurso que eu já posso utilizar. Eu tenho que colocar também uma contrapartida própria, né, que muitas vezes é o que acaba complicando a execução desses projetos, desses programas, que são os convênios. Esse recurso vem, mas eu não tenho o aporte. Como que eu vou executar? Não tem como. Muitas vezes é 20% prefeitura e 80% o governo federal. Mas, se eu não aportar o recurso, a Caixa Econômica não libera o pagamento, né, desse recurso. Tá? E, para a liberação desses pagamentos, é necessário a exigência de algumas certidões. Já previsto no artigo 195 da Constituição Federal, aquelas empresas que têm débitos com a Seguridade Social, contribuições, FGTS, INSS, elas não podem contratar com o poder público. Então, todos os serviços que são prestados, nós solicitamos sempre a guia de recolhimento do mês anterior. Se essa empresa um dia vier a falir, essa dívida não passa para a prefeitura, porque a contribuição de direito dos empregados já foram cumpridas. Então, é uma exigência que a gente tem feito bastante. Todas as notas fiscais de serviços devem vir compondo as certidões negativas ou as guias de recolhimento. Tá? A CNDT, que é a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, precatórios, que, assim como para o poder público, as empresas também sofrem essas demandas, né, dos empregados. Se tiver débito com o judiciário, também não pode ficar bloqueado. Então, é inserido onde essas certidões, primeiramente? Nos editais de licitação. As empresas têm que cumprir uma série de requisitos, além desses, para poder contratar com o poder público. Existe um detalhamento, né, uma despesa, que são chamados de regime de adiantamento, tá? Ou suprimento de caixa, como chamado no governo federal e estadual. É caracterizado por ser adiantamento de valor a servidor para a futura prestação de contas. Então, ele recebe um recurso para atendimento às despesas pequenas e, muitas vezes, emergenciais do dia, que não ultrapasse os valores previstos ali no artigo 60 da Lei de Licitações, tá? Que é R$ 4.000 é o limite para o tipo de despesa, é o limite máximo, né? Mas dá para se regulamentar na legislação municipal, colocar menos, né? Ou até esse limite. E percorre os mesmos estágios de empenho, liquidação e pagamento. Por isso que eu tenho que trabalhar sempre com o empenho na data atual. Porque se eu não trabalhar com a data atual, o que vai acontecer? Eu não consigo girar a minha contabilidade e não consigo executar as coisas lá fora.
Ali é um exemplo, tá pequeno, mas depois vocês vão ter acesso à apresentação, é um parecer do Tribunal de Contas, como que é feito, né? Após o encerramento das contas, ele traz ali os indicadores, aplicação no ensino, as despesas com o Fundeb, no magistério, né? No caso que tem um mínimo de 60%, despesas com pessoal e encargos, que tem os seus limites também previstos, 51,30 limite prudencial, 54 limite máximo, aplicação na saúde, que tem um limite mínimo de 15, e se teve superávit ou déficit, né? Independente do superávit, que seja 0,01, mas que tenha, né, o superávit, é essa que é sempre a intenção. Se o resultado for zero, ele é chamado de resultado nulo, e se for negativo, é o déficit. Então, ali é um parecer favorável de uma conta, né, no exercício 2010, onde que ele atingiu 31% na educação, utilizou 100% do recurso do Fundeb, a despesa com pessoal está abaixo dos limites previstos, a saúde também atingiu o limite mínimo de 15, passou raspando, na verdade, e o superávit que teve de 0,19. Cada conta do orçamento, né, nós trabalhamos com o orçamento e com o financeiro. Não quer dizer que, se eu tenho no orçamento, eu tenho no financeiro, porque o orçamento é a previsão, que eu vou arrecadar ainda, né, e o financeiro é aquilo que realmente entrou no caixa, no banco, né, no caso. Então, o que é uma dotação orçamentária? É uma nomenclatura dada ao conjunto de rubricas que são alocados os recursos dentro da lei orçamentária. Então, é aquele número, exemplo ali, né? Antes antes da lei de responsabilidade fiscal, né? Eu estou na área pública desde 98, um pouquinho antes da lei de responsabilidade fiscal, mas pegamos alguns momentos que eu ia fazer um empenho da despesa, eu tinha um número muito reduzido, muito pequeno. E hoje o número se tornou tão grande, mas ele tem a sua importância também, a sua especificação, né? Então, aquele 01, né, o primeiro ali, ó, é a prefeitura, é o órgão. Pode ser 02 Câmara, 03 um instituto, tá? 04 uma fundação, uma empresa de economia mista, uma empresa pública. Depois eu tenho um 10, que seria a definição de secretaria, né? Qual que é a secretaria que compõe o meu orçamento? Pode ir de 1 a 20, de 1 a 5, depende do porte do município. Seguido, no caso do nível de unidade executora. Quem que vai executar? Então, na Secretaria de Saúde, Serviços de Saúde, um departamento específico para isso. Essas 3 nomenclaturas iniciais, ela é de acordo com a estrutura organizacional do município. Então, o tanto de secretaria que eu tenho, eu coloco ali na segunda casa. Depois eu tenho uma especificação chamada função de governo e subfunção de governo, que é federal. A função 10 é saúde, isso vale para todos os entes da federação. Justamente para quando eu queira apurar o balanço nacional, né, ou seja, de todos os municípios do Brasil, eu vou verificar ali pela função 10, saúde. Quanto que os municípios gastou com saúde? Eu posso apurar através da função. E da subfunção também, que é o seu detalhamento. Posteriormente, eu tenho o meu programa, a minha ação. O programa é onde vai abarcar todas as ações. Então, eu posso criar um programa e colocar várias ações dentro dela. Eu posso criar um programa, por exemplo, o programa de ação social. E dentro dele eu abarcar todas aquelas demandas dessa área, justamente para atender essas demandas. E seguido da categoria econômica, que é nada mais, nada menos do que a definição de que para qual despesa eu estou destinando o recurso. Material de consumo, é serviço de terceiros, é uma obra, né? Ali não está, mas depois dela tem ainda os 2 zeros, né, que seria aí de 01 a 07, que seriam as fontes de recurso, seguido também do código de aplicação, né? Então, vamos dizer que se antes eu definia apenas dessa forma, hoje eu tenho que registrar lá na minha despesa o que eu vinculo a minha receita com a minha despesa. Então, o quanto que eu previ de recurso vinculado lá da multa de trânsito, eu vou vincular ela lá no meu balanço da despesa, no balancete da despesa. Tá?
E aqui as fases, né, que a auditoria eletrônica do Estado de São Paulo vem sendo realizada nesses anos aí. Em 2004, iniciou o ciclo de debates do Tribunal de Contas para a implantação do Aldesp, né, a auditoria eletrônica. Muita gente da área pública não acreditava que essa auditoria eletrônica vingasse, né, que ela realmente fosse implantada. Então, muita gente não fez. Então, quando chegou em 2007, aproximadamente entre agosto e setembro, houve um comunicado do Tribunal de Contas dizendo que, a partir de 2 de janeiro, iniciava a auditoria eletrônica. E aqueles prefeitos que não cumprissem, né, no Estado de São Paulo, pagariam multas. E realmente entrou em vigor o Aldesp em 2008, né, justamente com a primeira fase, que seriam aí toda a movimentação da contabilidade, orçamento, né? Em 2010, foi implantado a questão dos contratos via eletrônico, a própria folha de pagamento, mapa de precatórios, conciliações bancárias e balanços. Essa documentação, antes, você, né, o gestor, imprimia toda a documentação, tirava cópia, caixas e caixas de documentos, colocava no carro um disquete, né, e levava para o Tribunal de Contas. Então, com a auditoria eletrônica, acabou isso, né? Por um lado, também preservou muitas árvores, né, que era muito papel que era levado, muitos volumes de documentos, caixas e caixas de cópias que eram levadas. Hoje é tudo eletrônico. Então, eu assino um contrato, a primeira coisa a se fazer, escanear o contrato e mandar para o Aldesp. Tem um prazo específico também. Em 2012, toda a prestação de contas das instruções 2, que era de 2008, agora também passou a ser via Aldesp, e tudo isso agora é eletrônico. O ETCE-SP também foi implantado na mesma época, que são os processos administrativos. Atos de pessoal em 2015, né? E a fase 4, que está em andamento, que são as licitações de contratos. Esse ano está em fase de testes, o ano que vem entra em vigência. Então, essa grande diferença, né, entre contabilidade e orçamento. Se a 4.320 trazia somente regulamentação de orçamento, em 2008, tivemos aqui no Brasil as primeiras edições de normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Assim como a internacionalização das normas já são feitas no setor privado há muito tempo, 2008 passou a ser uma grande evolução das finanças, especificamente de contabilidade, para o poder público. Então, passamos a ter normas específicas, né? Hoje são 11 normas vigentes, né, e alguns detalhamentos dessas normas. Tudo que é feito no poder privado, na área privada, hoje também é feito na área pública, né? Então, depreciação é uma coisa que é normal lá na área privada, na área pública é nova. Reavaliação de ativos, lá é normal, aqui para a gente é coisa nova. Então, grande parte dos balanços se encontram desatualizados justamente porque é uma questão nova. Só em 2013 foi o primeiro balanço que atende às normas brasileiras de contabilidade. Então, de lá para cá, a evolução vem sendo ano a ano, e conforme as normativas e cobrança do Tribunal de Contas. Tá? As receitas orçamentárias, elas são todas as receitas previstas no meu orçamento e arrecadadas pertencem àquele exercício, né? Receitas que vêm de exercícios anteriores, por exemplo, a dívida ativa, ela compõe, sim, o meu orçamento atual, mas ela já está registrada lá em dívida ativa. Então, conforme ela entra no caixa da prefeitura, eu tenho que baixar a dívida ativa daquele ano e ela entra como realmente uma nomenclatura específica, dívidas ativas. Tá? Ela não entra como receita do exercício. E na lei orçamentária, trata especificamente do tributo, que é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições. Receitas próprias do município, receita tributária. Qual legislação? Código Tributário Nacional e o do município também. Deve ser sempre verificado o tributário nacional, as mudanças que tem lá, para trazermos para dentro do nosso município também. E as receitas, elas se classificam em correntes e de capital.
Tá? Então, as receitas correntes, elas tratam de todo o custeio. Eu posso utilizar essa receita para custeio e também para investimento. Tá? Então, nós temos ali receitas tributárias, que são os impostos, taxas e contribuições, receitas de contribuições, no caso de municípios que têm institutos de previdência, e demais receitas, né? Tratamos como principal ali transferências correntes, que trata aí dos recursos que são repassados constitucionais. Embora seja recurso estadual ou federal, são recursos que a Constituição trata como recurso próprio do município. Então, toda a riqueza gerada, por exemplo, das empresas que pagam ICMS para o Estado, reverte para o município também através do índice de participação dos municípios. Tá? Então, os recursos que são de transferência do SUS, né, e receitas de dívida ativa. Já a receita de capital, ela é específica para investimento. Eu não posso utilizar a receita de capital para pagamento de custeio. Não posso pagar folha de pagamento, por exemplo. Eu tenho que utilizar para investimentos. As despesas, o fluxo de utilização, é aquilo que eu consignei, né? Aquilo que eu previ de receita líquida é o que eu vou fixar de despesa. Por que a líquida? Né? Porque a receita bruta ela tem uma dedução. 20% das transferências constitucionais fica já na fonte, no Banco do Brasil, para a formação do Fundeb do Estado. E é repassado para o município conforme o número de alunos. Por isso que o censo escolar é importantíssimo, né? Assim como a informação a todos os ministérios, a atualização constante em todos os ministérios dos dados do nosso município. Quantos moradores de rua, quantas situações de atendimento que eu tenho no hospital, tudo isso é importante porque vem recursos. Muitas vezes recursos que eu não preciso solicitar. É só eu informar ali que vem automático. Muitas vezes é tão automático que o governo federal não avisa a gente. E aí a gente descobre 3, 4 meses depois que tem uma conta lá no Banco do Brasil, né, que o governo mesmo abriu e avisou, e não avisou. Né? Então, a gente tem que ser amigo do gerente para ele fazer uma verificação lá. Falar, a cada certo tempo verifica aí o CNPJ da prefeitura, vê se não tem nenhuma conta nova que apareceu, algum recurso novo, justamente por conta disso. Então, são previstas também no orçamento e tem a sua divisão em despesa corrente e de capital. Né? Antes, nós tínhamos um fluxo dessa maneira, mas a portaria 163, né, que era chamado custeio e transferências correntes. Aí houve uma modificação. Está indo aqui? E hoje é dessa maneira. Né? Então, nós temos lá a divisão pessoal e encargos sociais, juros da dívida, outras despesas correntes. E despesas de capital divididas aí em investimentos, inversões financeiras e também a amortização de dívidas do município. Aqui é o ciclo, é um exemplo tá, de um ciclo de uma prefeitura. Então, a primeira coisa a se fazer, né, quando é feito o pedido de compra lá pela secretaria, assinado pelo responsável, tem que, primeira coisa, verificar, tem dotação orçamentária? Se tiver, eu já vou conseguir elaborar esse pedido. Se ela é descentralizada, a contabilidade, eu consigo fazer lá via secretaria. Se ela não é descentralizada, eu tenho que mandar tudo lá para finanças, para estar sendo feito essa reserva orçamentária. Feita essa reserva, tem que ter a autorização do ordenador da despesa. Quem que é o ordenador? Pode ser o prefeito, né, que é o principal, mas tem também os secretários, se for de nomeação do prefeito, a ordenação de despesa. É feita uma licitação ou uma dispensa de licitação, no caso de valores até R$ 8.000 para compras e serviços e até R$ 15.000 para obras de engenharia, né, relacionadas a essa área. Os demais é feita uma licitação. Se houve o ganhador ali, já tem a homologação, e em seguida é feito o empenho juntamente. Pode ser feito tanto o contrato antes, né, mas o empenho tem que ser sempre na mesma data. O Supremo Tribunal Federal ele definiu que você pode fazer na mesma data o empenho e o contrato. Você não pode antecipar o contrato e fazer o empenho com outra data. Né, aí fica fora. Então, concomitante, na mesma data, aí tudo bem. Seguido da autorização de fornecimento. Olha, se eu fiz o empenho orçamentário, eu já utilizei a minha dotação, queimei uma parte dela.
Então, eu já não vou ter mais aquilo, mas eu já tenho reserva para poder executar o serviço. É uma garantia para o fornecedor e uma obrigação que gerou para o órgão público. É feita a autorização de fornecimento, né? O fornecedor vai lá e fornece o bem, presta serviço, e aí entra naquela questão, né? Olha, executou o serviço, apresenta o documento fiscal. Esse documento fiscal passa por atestes, que são verificação de toda aquela situação apresentada na nota, se realmente foi executado, e, em seguida, vem a fase de liquidação da despesa. Tá? Essa liquidação da despesa, juntamente com o envio já à tesouraria, e aí finaliza com o pagamento. Fazer uma complementação da informação, o convite e como é que chega na licitação, só para a pessoa entender melhor. O valor e como é que... se puder chegar na dispensa também, aonde se tem a dispensa também é bom. A dispensa de licitação é até o limite de R$ 8.000, né? Mas existe uma outra dispensa que muitas vezes é por exclusividade feita somente por uma empresa. Ela tem que apresentar uma declaração de exclusividade, mas aí é feito direto com o jurídico, né? Mas no caso de dispensa de licitação até R$ 8.000, prevista lá nos artigos da Lei de Licitações, é 8.000 para serviços e compras e 15.000 para obras, né? E posterior a isso aí entra nas modalidades, até 80.000 convite, e assim vai. Todas as modalidades têm uma tabela específica, né, na Lei de Licitações e Contratos, onde que são feitas os enquadramentos de licitações. Tá? Contínua. Pode ser contínua para não caracterizar uma soma depois e virar uma licitação. A questão do valor. Sim, eu não posso ficar também fazendo compra fracionada, né? Isso, eu vou comprar sulfite, vou comprar por finanças, vou comprar pela educação, vou comprar pela saúde. Chega no final, deu R$ 20.000 no ano. Ou seja, eu fracionei a despesa. Então, isso não realmente. Por isso que lá atrás, quando eu falei do planejamento, ele é importante justamente para isso. Quanto que eu vou gastar de sulfite no ano? Eu tenho que prever para todas as secretarias. Né? Nenhuma secretaria é uma ilha separada do continente, né? É uma coisa só. E é isso que tem que ser compreendido por todos. Aquele orçamento que está ali é para atender a demanda da prefeitura, não é para atender somente a demanda da secretaria. Muitas vezes a secretaria ela fala, olha, eu consigo tocar sem estar mexendo no orçamento, mas eu posso ceder o meu orçamento, por exemplo, para a saúde, que precisa comprar agulha. Bens comuns, exatamente. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tenta evitar que prefeitos e governadores endividem as cidades e estados mais do que conseguem arrecadar através dos impostos. Essa verificação que a Lei de Responsabilidade Fiscal faz. Obriga que as finanças sejam apresentadas detalhadamente ao Tribunal de Contas. E também, embora seja o Poder Executivo o principal agente responsável pelas finanças públicas, e por isso o foco da LRF, os poderes legislativo e judiciário também são submetidos à referida norma. Então, assim como a própria prefeitura passa pela fiscalização do tribunal, a Câmara também passa pela fiscalização e são verificados os indicadores. O exemplo, a folha de pagamento no Executivo é 54% o limite máximo. No Legislativo é 6%, né, o limite máximo. Tá? Os principais pontos. Então, a lei fixa aí limites para a despesa com pessoal e para a dívida pública, determina que sejam criadas metas para controlar receitas e despesas. Nenhum governante pode criar uma nova despesa continuada por mais de 2 anos, sem indicar a sua fonte de receita ou sem reduzir as despesas já existentes. Impede que o governante comprometa os orçamentos futuros. Então, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem de cobrança para os municípios? Ela tem de remédio também. Então, eu posso fazer a contenção de gastos, eu posso soltar um decreto de contingenciamento e fazer a verificação de todos os contratos, tentar fazer a redução o máximo possível de acordo com a minha legislação. Se a receita cai, o meu percentual de dívida aumenta, né? Então, eu tenho que começar a controlar. O alerta o sinal vermelho ali, finanças que acaba dando, né? Então, o prefeito é a pessoa que fala sim, e muitas vezes chega lá para nós, falamos não.
Mas não é um não porque eu não quero fazer, né? É um não realista, né? Então, oi? É um não legal. Então, eu não tenho... É ou não, exato. Né? Por quê? Porque não, né, eu tenho que verificar o embasamento. Eu não posso simplesmente falar, não dá para fazer. Eu tenho que explicar o porquê. Né? Olha, a Receita não está acompanhando a sua projeção, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá? Então, pessoal, aqui, né, contabilidade... Isso aqui são frases extraídas de um livro, tá, das normas brasileiras de contabilidade. Foi o primeiro livro que eu ganhei dessa... Foi um dos autores, inclusive. A contabilidade passando por uma revolução nunca vista antes no nosso país, uma jovem senhora de 53 anos, e chegou o momento da sua revisão completa. Assim como essas mudanças estão exigindo mais de todos nós, pois o sossego ali, entre aspas, né, porque lá fora a área pública é vista como sossego, e, na verdade, não tem nada disso. Né? Nós temos uma visão totalmente diferente na parte técnica, e sabemos que não são sossego de longos anos. Né? Por isso que está entre aspas, inclusive. Tá? Algumas referências. Aqui eu faço os agradecimentos principais à presidente, a Beth Chedi, que me convidou para estar fazendo essa palestra, o prefeito que autorizou eu estar aqui hoje, né? E o meu pessoal também, que está aqui presente. Tá? Assim como agradeço a todos os presentes e deixo aberto, se alguém tiver alguma pergunta que seja técnica, para que, né, seja esclarecida ou a gente possa verificar depois. Né? E, no caso, o Amauri também, que hoje está aqui presente, e como presidente, como prefeito em exercício, né? E para a gente tocar todas as finanças lá. Então, eu deixo em aberto. Fiz uma palestra um pouco curta, realmente, para atender essa demanda e também não comprometer tanto o nosso dia, né? Que ele tem, como o prefeito diz, né? Nós temos hora para entrar, né? Mas hora para sair, né? Dificilmente. Microfone. Luciano, quando nós entramos, né, na prefeitura, o prefeito Jesus, agora o prefeito em exercício Amauri, você, né, encontrou a ausência da CND. Então, eu gostaria que você explicasse por que nós estamos sem essa CND e quais foram os mecanismos que levaram a reverter. E o CADIM também. Tá. Assim como a dívida ativa é para o município, né, para que as empresas se mantenham legalizadas em exercício das suas atividades, a Receita Federal ela faz esse controle também. Então, assim, a falta de prestação de contas via conectividade social pelos recursos humanos, o não recolhimento de INSS ou PASEP, isso tudo pode fazer com que bloqueie a certidão negativa de débitos. Não tendo a CND, nós temos um grande problema que alguns recursos podem ser bloqueados. Recursos fundo a fundo, demora um pouquinho, mas bloqueia. Né? Então, por isso tem que correr o quanto antes para a renovação. Nós estávamos sem CND, nós estávamos com a CND vencida desde setembro de 2016, né? E em janeiro nós conseguimos, através da contabilidade, juntamente com recursos humanos, a liberação dessa certidão. Então, voltamos a prestar contas, a poder celebrar convênios, justamente por causa das certidões em dia. O CADIM ele é estadual. Então, uma multa de trânsito de um veículo que um motorista toma e não faça o pagamento, ela bloqueia também o CADIM. Bloqueando o CADIM, eu fico inadimplente com o Estado e, por outro lado, eu fico inadimplente também com aquela certidão de regularidade do município para celebrar convênios com o Estado, né, a CRMC. Sem essa CRMC, o Estado não libera alguns projetos, algumas situações relacionadas a isso. Então, a certidão federal é a CND, que hoje é em conjunta, tanto o INSS quanto a própria certidão fiscal. Né? Então, nós temos uma certidão conjunta. Certidão estadual, que é justamente essa questão do CADIM, e a questão do judiciário, que é a certidão de precatórios.
né? Então, através do trabalho das nossas equipes, nós conseguimos a liberação da certidão negativa e conseguimos voltar a celebrar convênios. Montamos um setor de convênios lá na prefeitura, né, um pessoal que está de olho nos convênios e nos cobram, muitas vezes, de documentos, que faz parte de todo o rol de atividades. Não adianta eu querer captar um recurso se eu não tiver projeto, né? Então, tem que demandar, tem que se fazer muitos projetos para que, em determinado momento, libere o recurso e eu já esteja pronto para entrar com esse pedido. Tá? Bom dia para todos, para todos. Gostaria que, com o prefeito em exercício, agradecer a nossa presidente, a Beth, extensiva a todos os vereadores, servidores municipais, ao nosso secretário de Finanças, e, em nome do Dr. Jesus, também eu trago um abraço a ele, dele, que agora de manhã falei por telefone, está tudo bem, graças a Deus, e nós estaremos na prefeitura, com o prefeito exercendo no decorrer desses 15 dias, à disposição da Câmara Municipal, à disposição dos senhores vereadores, né, do servidor público municipal. E nós nos colocamos aos nossos secretários à disposição de vocês. O que vocês precisarem, a Câmara precisar, vocês poderão contar conosco. Quero aqui, em meu nome, Beth, agradecer a você, todos os seus servidores, funcionários que aqui estão conosco, e o nosso secretário de Finanças, que está aqui fazendo essa palestra. Eu peço desculpa a vocês, eu tenho um compromisso agora na prefeitura, mas eu não poderia deixar de estar aqui. Muito obrigado a vocês, um bom dia. Obrigada, prefeito. Dá licença. Mais alguém tem alguma pergunta? Aqui, ó. Bom dia, professor Luciano. É o seu primeiro PPA, LDO, primeiro orçamento. Não, o senhor não deixa eu terminar. Em Bragança. Por isso que já comecei falando professor. Primeira pergunta, como é que o senhor recebeu a Secretaria Municipal de Finanças no aspecto equipamento, pessoal, capacidade? Pessoal, eu tenho uma particularidade, né? Eu tenho um pessoal muito técnico lá, é o que me impressionou bastante. Eu tenho, né, bastante contadores, tem os auditores fiscais, e isso aí me motivou muito, né, a melhorar e somar ainda mais o nosso conhecimento. Eu ocupo hoje um cargo que é temporário, né? É um cargo que não tem um tempo fixo nele, né? Ele pode ser determinante em qualquer momento. Então, nós estamos lá para fazer o melhor, né? Deixar a nossa contribuição. E, com relação a sistema, com relação a equipamento, com relação à infraestrutura, nós conhecemos a prefeitura, nós sabemos que ela está bem defasada, né? Então, nós vamos estar buscando realmente melhorias com o menor custo possível, né? Vou dar o exemplo aqui de uma situação que nós estamos fazendo, de modificação, sem arcar com custos externos, nós estamos fazendo internamente, né? Então, eu solicitei a arquiteta, a Letícia, que está aqui presente, trabalha com a gente na secretaria, uma estrutura melhor. Eu falei, olha, desenha para mim uma estrutura melhor da secretaria, né, que a gente possa posicionar as mesas de uma maneira que atenda melhor a população e também não fique muito aberto, né, para a gente ter uma secretaria ali que atenda todo mundo de uma maneira confortável. Então, todos os projetos estão sendo feitos, né, muita coisa nós estamos utilizando propriamente ali. Alguns balcões que eu solicitei para ser feitos estão sendo feitos pelos carpinteiros da prefeitura, né, que ficaram muito bons lá na habitação, que hoje já tem uma nova instalação, também foram feitos pelos profissionais da prefeitura. Então, existem muitos profissionais bons na prefeitura que dá para ser utilizado para essas mudanças, né? E num momento tão crítico de recursos, nós conseguimos fazer com a própria mão de obra. Então, nós estamos trabalhando em cima disso, né? Buscar fazer o essencial com o menor custo possível. Já conhecendo esse terreno, como você vai administrar a execução orçamentária perante as demais secretarias? Porque uma grande dificuldade do secretário de Finanças é cuidar da execução orçamentária de cada secretário colega, né, que às vezes extrapola ou não colabora com o bom ordenamento da execução. Como é que você vai administrar isso neste ano? Através de comunicação, né? Então, sem comunicação não tem execução orçamentária. Então, nós fazemos reuniões periódicas com os secretários, deixamos aberto o espaço para orientação,
aquilo que for necessário. Olha, não tem dotação, mas naquela específica, porque não foi o orçamento que nós elaboramos, foi de outra administração. Mas não é só por isso, né? Mas é por causa das demandas. Eu posso prever que eu fixo lá de despesa de pavimentação um valor, depois eu sei que no ano eu vou ter mais. Judiciais, por exemplo. Demandas judiciais. Poxa, só esse ano já pagou mais de 1,5 milhão, né? E tem a previsão de mais 2 milhões que o jurídico fez essa semana para a gente, que não tem saldo, né? Então, de onde que eu vou tirar? Eu vou ter que cortar de custeio. Então, por isso que as revisões contratuais, junto com a administração, junto com o jurídico, com o gabinete, é feita para cobrir essas despesas mais urgentes. Os precatórios que foram deixados somam hoje a cifra de 2.700.000. Nós propomos para o Judiciário um parcelamento até o final do exercício. As partes do precatório já aceitaram esse parcelamento, né? Perdão. Você tem como só, em relação aos precatórios, já que a gente ouve muito essa questão, dá para dividir em porcentagem, funcionário, fornecedor, pessoas físicas? São dois precatórios de fornecedores, né, antigos já. Você não tem nenhum de funcionário nenhum ainda? Tem também, mas está em fase de finalização. Mas tem muitos pequenos valores. Os pequenos valores, até 30 salários mínimos, e esses são pagos até 60 dias. Né? Então, o julga hoje, daqui 60 dias, é comunicado amanhã para a prefeitura, conta 60 dias, tem que ser feito o pagamento. Não pago naquela data, corre juros, né? Corre multa, e aí complica ainda mais. Então, a administração do Caixa ela é diária, né? Então, conforme vão sendo executadas. Tá? Numa visão bem simples, o que você projetou para Bragança para o ano que vem, na LDO, e nesses 4 anos? Uma visão bem simples. O que você observou dessa movimentação financeira? A alteração da legislação é o principal foco, né? A atualização do Código Tributário Municipal, que ele é de 84, abarcam ali algumas especificidades de leis complementares que foram publicadas pelo governo federal, mas, por exemplo, a Lei 157 de 2016, ela já não está no Código Tributário atual. Então, nós estamos fazendo uma modificação. Então, em breve, aí deve chegar aqui na Câmara, né? Nós estamos em finalização. Recuperação da dívida ativa, tá? Eu estou falando de finanças, né? Mas no PPA vai abarcar todas as situações do plano de governo do prefeito. Com relação à palestra, mais alguma questão, pessoal? Bom, deixo o meu contato por e-mail ali, né, caso alguém tenha interesse em mandar alguma pergunta. A gente tem bastante material, né, e a ideia é compartilhar com o maior número de pessoas mesmo, né, o compartilhamento do conhecimento. Tá? Então, é isso. Eu fico à disposição também na secretaria, através do e-mail, principalmente, né, porque está bem corrido para marcar horário, mas a gente consegue também marcar horário, né? Não tem problema, não. E eu agradeço novamente aqui a presidente, a Beth Chedid, né, pelo convite. Alguém mais quer esclarecer alguma dúvida com o secretário? Nós agradecemos, né, o Luciano, a gentileza de deixar aqui, registramos a presença da nossa secretária de agronegócios, a ex-vereadora Gi, e agradecer também a presença dos servidores que se mostram interessados, né? A gente sabe que um PPA bem elaborado, uma lei de diretrizes também bem elaborada, vale muito o sucesso da administração. E dizer que o material que o Luciano expôs aqui, nós vamos estar encaminhando para todos os vereadores, assessores e todos os departamentos. Então, agradeço a presença de todos e vamos aí fazer com que valha o nosso PPA, né? Consigamos cumprir todas as metas, né, para os 4 anos seguintes. Obrigada a todos e uma boa tarde.